Ouvintes da Bandeirantes 820 com as feras do esporte, boa tarde. Tenham todos uma ótima quinta-feira, né? Pois é, e vocês terão. É o seguinte, né, cara? Aquela fatalidade ontem que aconteceu com o Atlético foi muito triste, né? Perdeu o jogo da ida para o Fluminense com um gol contra do João Vitor, zagueiro. E já depois dos 30 minutos do segundo tempo. O Atlético jogou bem, né, dentro da sua proposta de jogo, procurou jogar um pouquinho mais retraído para tentar os contra-ataques, não foi feliz nos contra-ataques, mas segurou bem a onda ali do Fluminense em termos de ataque. E se não é aquele acidente, né, acontecido na zaga, o Atlético teria trazido aquilo que a gente imaginava que poderia trazer, que era o empate nesse jogo da ida pela Copa do Brasil. O jogo da volta já é na próxima semana, né? Para definir o classificado entre Fluminense e Atlético, logicamente. O Fluminense joga por um empate, se perder por um gol de diferença, pênalti. Se o Atlético vencer por 2 gols de diferença, aí pode ser 3-1, 4-2, 5-3, não tem aquele negócio de gol fora de casa mais. O Atlético se classifica. O Atlético foi ruim demais essa derrota, porque o time já entra com aquele pensamento que tem que vencer por 2-0, né? Claro que se conseguir o empate, o 1-0 ou um gol de diferença, tem outra etapa que seria as penalidades. Mas mesmo assim é ruim, né, cara? Porque dava perfeitamente para o Atlético ter conseguido esse objetivo, que seria empatar lá, mas não conseguiu. A grande notícia da noite, detonada pelo Juliano Moreira, que estava ontem no Rio de Janeiro, acompanhando o Atlético, foi esta saída do Renato Kaiser, né, que vai para o Atlético Paranaense. Cruzeiro numa penúria, precisando mais de dinheiro do que qualquer outra coisa, devendo até o cabelo, receberia imediatamente quase 3 milhões de reais, a proposta seria de 5, né? Depois mais alguma grana e um resto parcelado aí na faixa de uns 300 mil. Então, é um negócio que o Cruzeiro não tinha como fugir e tem uma cláusula no contrato do Kaiser com o Atlético Goianiense que o libera nesse tipo de situação, de tal modo que o Atlético vai perder o seu artilheiro da temporada com 10 gols e vai ser difícil arrumar um substituto, né? Porque o Renato Kaiser realmente tem jogado muito bem, é um jogador que tem se destacado no Atlético Goianiense e vai reforçar o Atlético Paranaense no restante da temporada, na Libertadores da América principalmente, e evidentemente no Campeonato Brasileiro. Então, fazer o quê, né? O Atlético não tinha saída. O nosso Dragão aqui de Goiás não tinha saída, estava desprotegido nesse aspecto, não tem o dinheiro para contratar o jogador, então vai perder o atleta aí para a sequência da temporada, Campeonato Brasileiro, se continuar na Copa do Brasil também. Infelizmente, esta é a regra do jogo, o maior engole o menor e nesse caso o Dragão está sendo engolido pela realidade. Então deixar bem claro, né? O jogador pertence ao Cruzeiro, o Atlético Paranaense procurou o Cruzeiro e contrata o jogador através do Cruzeiro e o atleta tem que deixar o Dragão e vai jogar no time paranaense. É assim mesmo a vida, né, meu amigo? Em relação ao Vila Nova, que joga na próxima segunda-feira pela Série C contra o time do Imperatriz, o time está se preparando, né, trabalhando para a sequência da terceira divisão. Precisa vencer esse time de qualquer maneira, esse adversário, porque todo mundo bateu nele. Então o Vila precisa também bater, até porque jogando em casa é inaceitável que o time colorado perca pontos para o Imperatriz.
Pontos significa o quê? Tem empate, né? Porque se empatar, perde 2 pontos. Não é para o Imperatriz, mas deixa de ganhar 2 pontos. Então, precisa ganhar de qualquer maneira para continuar na faixa de classificação à próxima fase da Série C, a terceira divisão. O Bolívar tem algumas questões aí para definir, tem essa questão do Alain Mineiro ser o titular ao lado do argentino lá, o Biancucci. Eu acho que os dois podem jogar juntos. Penso também que o Alain Mineiro deveria começar o jogo como titular, até porque quando ele entra no segundo tempo já pega o time colorado esfarelado, fica muito difícil trabalhar conjuntamente numa situação dessa. Então eu optaria pela presença do Alain Mineiro já no início do jogo, para ele já ir atuando com o Biancucci ali na faixa de meio campo. O Biancucci um pouco mais recuado e o Alain Mineiro um pouquinho mais avançado, trabalhando lá junto aos atacantes. Quem sai, eu não sei. Talvez o Bolívar esteja aí com a pulga atrás da orelha, porque tem muita gente ali no Vila, no ataque, que pode sair para a entrada do Alain Mineiro, e eu entendo que inclusive o Lucas Silva poderia ser essa figura, mas acho que não vai sair, porque eles gostam muito desse jogador lá no Vila Nova Futebol Clube. Em relação ao Goiás, ele só joga no dia 27, tem muito tempo ainda pela frente o Thiago Lardi para trabalhar a sua equipe, e eu espero que ele esteja trabalhando mesmo, né? Porque o time dele é bem fraco, então ele precisa fortalecer o conjunto. A questão de entrosamento, a questão física, aí já não é especificamente o trabalho dele, né, mas trabalhar conjuntamente essas questões aí da equipe para que o Goiás torne-se a ser uma equipe competitiva, né, porque eu não me iludo com aquela vitória diante do Internacional. Acho que o Inter veio de salto alto, achou que ia ganhar de qualquer maneira, teve a favor de si um jogador a mais, né, porque o Jefferson foi expulso no início do jogo e o Inter não soube tirar proveito disso e acabou se lascando. O próximo adversário do Goiás é o Ceará. O Ceará, que no Campeonato Brasileiro, nesse último final de semana, venceu o Flamengo, ou seja, esse diabo desse time já deve estar reagindo no Campeonato Brasileiro, né? Então não vai ser fácil a princípio esta tarefa do Goiás vencer lá em Fortaleza, não, mas tem tempo demais para trabalhar a equipe e vamos ver se o Goiás apresenta alguma evolução. Será que o Rafael Vaz volta ao time titular do Verdão? Ele que esteve fora, o Fábio Sanches com o David Duarte, formou uma dupla muito boa ali de zagueiros. Então, eu não mexeria no time que ganhou do Inter na defesa. Eu acho que o Thiago Lardi deveria manter o Fábio Sanches e colocar o Rafael Vaz no banco de reservas. Mas eu entendo que é muito difícil isto acontecer. Quando adentra aqui no estúdio o senhor Caco, todo apavorado, com uma sacola cheinha de marmita, pensei até que fosse remédio, mas é marmita. E um abraço também para a Mona Lisa lá no Jardim América, ela que é namorada do Diogo. Então a Mona Lisa sempre nos escutando, acompanhando e nos apoiando sempre aqui no Direto ao Assunto na Bandeirantes 820 com as feras do esporte. Vem aí o Tiago Menezes para falar do Forte-Eret, esse produto excelente, de ótima qualidade. Após o Tiago, o esporte em debate com todas as feras. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos. Então tá, tchau.